TV Câmara Entrevista está de volta, falando sobre gestão de condomínios. E para esclarecer as principais dúvidas sobre o assunto, estamos contando com a participação do síndico Jefferson Luiz, que desde 2013 atua no setor e possui a própria empresa de gestão condominial. Jefferson, voltando aqui ao nosso bate-papo, no bloco anterior a gente falou muito sobre a questão de assembleias, né, de como que isso é importante justamente para a gestão do condomínio, né? Queria que você nos dissesse quais são as melhores práticas justamente para a realização dessas sessões. Existem dois tipos de assembleias. As assembleias gerais ordinárias, que são obrigatoriamente acontecer uma vez ao ano, e todas as outras são chamadas de assembleias gerais extraordinárias, que não têm quantidade mínima para se acontecer. É muito importante que os síndicos entenderem, né, os condôminos também, que todas as decisões dentro da comunidade condominial precisa ser tomada em assembleia. Então precisa ser registrada em ata, essa assembleia ela precisa seguir um rito processual dentro da legalidade para acontecer. Então ela tem que ter o edital de convocação, precisa ser claro quais serão as pautas a serem debatidas, existe um prazo mínimo que esse edital precisa ser divulgado, precisa ter a primeira chamada, a segunda chamada, normalmente é de 30 a 1 hora de intervalo entre a primeira e a segunda chamada. Então todos esses ritos precisam ser obedecidos aos olhos da lei. E o que a gente pode fazer para melhorar esses hábitos é cada vez mais divulgar as assembleias com antecedência, entender que as pautas precisam atender os anseios da comunidade. Então, como eu já falei algumas vezes, não dá para a gente pegar uma receita e querer aplicar igualmente para todos os condomínios. Então, a gente precisa saber respeitar também qual é essa necessidade dos condôminos, fazer pautas muito bem claras e debater esses temas em assembleia. E o muito importante, não debater pautas na assembleia que não estão no edital. Perfeito. Jefferson, e quando os próprios condôminos têm ali entre eles uma ideia e querem colocar em pauta, eles também solicitam uma assembleia para apresentar essa sugestão? Ótima pergunta. Quem pode convocar uma assembleia é o síndico do condomínio, atendendo aí o anseio da comunidade, ou os próprios condôminos reunidos em, acho que o Código Civil ele diz 1/4 dos condôminos adimplentes, eles também podem convocar uma assembleia. Seguir todos os ritos processuais ali, com antecedência, tudo certinho. Mas 1/4 dos condôminos e o síndico são as ferramentas para se convocar uma assembleia de condomínio. Ou seja, quando eles têm alguma ideia de implantação, seja de qualquer tipo de serviço ou qualquer outro tipo de debate, ele deve justamente solicitar essa assembleia. Sim, ele pode solicitar diretamente ao síndico e não sendo atendido, eles reunidos, eles podem convocar uma assembleia também. Tá. E como que funciona? Vamos dar um exemplo aqui que os moradores se reúnem ali e solicitam uma alteração no que diz respeito à segurança do espaço. Eles têm uma sugestão ali do que eles acham que eles julguem ser mais apropriado para aquele espaço, eles levam até essa assembleia. E como que funciona essa aprovação ou não das ideias? A aprovação ela acontece com o voto individual na Assembleia, né? Então é debatido, é apresentado valores, é apresentado condições. Depois que não haver mais nenhuma dúvida, se coloca em votação. Existem votações que precisam de quórums necessários e existem votações que a maioria simples presente na Assembleia pode deliberar. Então, por exemplo, fazer uma alteração de fachada, pintar o prédio com uma outra cor, precisa respeitar um quórum necessário, não é uma assembleia simples, com uma quantidade simples que se delibera sobre uma obra dessa grandiosidade. Então precisa ter em mente e respeitar esses procedimentos jurídicos. Né? Agora, se precisar fazer só a manutenção da fachada, mantendo a mesma cor, aí uma assembleia simples delibera sobre isso, por exemplo. Entendi. Quais são as solicitações mais usuais que você, né, como gestor desses espaços, observa? A manutenção da fachada, que acabei de citar, coberturas de garagem, porque muitas construtoras tendem a entregar os empreendimentos sem a cobertura da garagem. Então, com o passar dos anos, os condôminos eles tendem a solicitar muito isso. Cobertura de garagem, pintura de fachada, melhorar a questão de implantação do sistema de câmeras no condomínio. Entendi. Áreas de lazer. Perfeito. E essa aprovação dessas solicitações, ela pode ser feita por maioria simples nesse caso ou não? Precisa estudar e ler a convenção de cada condomínio. Tem algumas convenções que ela vem com essas restrições. A cobertura de garagem,
pode ser considerado como obra necessária, obra voluptuária. Então precisa respeitar, entender ali a convenção de cada condomínio e seguir esse rito processual. Perfeito. Jefferson, falando um pouquinho sobre a relação com fornecedores e prestadores de serviços, né? Como que é feita a escolha dessas empresas que vão justamente prestar esse serviço? Como que é a negociação? Eu sempre sou muito aberto a receber de cada condomínio sugestões de prestadores de serviço que os próprios condôminos indicam. Tá? Eu não tenho nenhum problema em relação a isso e até indico que os síndicos não tenham esse tipo de barreira entre as indicações dos condôminos. É algo que eu faço nas minhas gestões e tem dado muito certo. Porque tem prestadores de serviço que atendem o condomínio A, mas não atenderia o condomínio B com a mesma eficiência, talvez questão de logística, de tempo, de necessidade de cada condomínio. Mas quem faz essa contratação é diretamente o síndico, e eu procuro sempre fazer 2, 3, quantos mais orçamentos eu puder fazer, eu faço. Perfeito. Você falou um pouquinho ali anteriormente sobre a questão de reforma, de fachada e tudo mais, né? Como que o síndico lida, né, com obras dentro do condomínio? É um transtorno, porque as famílias, né, elas já têm a vida profissional fora dos residenciais e chegam em casa e eles querem descansar. Exato. Então, aí quando chega em casa, tá um transtorno na portaria, tá um transtorno de manutenção, de prestadores de serviço. O que eu lido muito é respeitar os horários. Os mesmos horários que os condôminos são limitados às reformas e às obras internas dos apartamentos, os prestadores de serviço do condomínio seguem esse mesmo cronograma também. Perfeito. Como que a sua empresa lida com essa questão orçamentária dessas obras, né? Porque o ideal é conseguir entregar, mas também sem comprometer a qualidade do serviço. Você não quer, obviamente, né, fazer uma obra ali que fique extremamente cara, mas ao mesmo tempo você não pode comprometer justamente essa qualidade. Como que a sua empresa lida com essa questão? Nós fazemos sempre muitos orçamentos. Quando existe manutenções que elas são emergenciais e existem manutenções que elas não são tão emergenciais. Então eu consigo analisar o tempo que eu tenho para cada prestação de serviço e correr atrás de orçamentos. Isso às vezes até acaba sendo um pouco de crítica por parte dos condôminos. Tô com um problema aqui, está demorando 2, 3 dias para se resolver. Mas ela não entende que às vezes ali não é emergencial e que isso é um prazo que a administração do condomínio precisa para se levantar orçamentos. Né, os melhores orçamentos, valores, indicações de prestação de serviço para se colocar em prática. Quando é emergencial, aí a gente não tem todo esse tempo para fazer 5, 7 orçamentos diferentes, mas a gente faz o que a gente consegue no momento e executa. Uma obra maior, a gente procura parcelar ela, diluir ela em todo o período da prestação de serviço, para que o prestador de serviço que está executando vai recebendo conforme o andamento das obras. E aí, se a obra ela não está de forma satisfatória, a gente já bloqueia o pagamento, tudo isso com previsão em contrato, apoio do jurídico. Perfeito. E aí a gente tenta fazer esse controle aí no decorrer de uma obra um pouco mais longa, como por exemplo, uma instalação de cobertura de garagem, manutenção de fachada e etc. Entendi. Esses são os serviços, na verdade, mais comuns assim que você observa? Sim, mais comuns e de maior custo. Entendi. Né? Quando, por exemplo, há a entrega ali de um condomínio, né? E nota-se algum problema estrutural, por exemplo, fica a cargo da empresa que está gerindo aquele espaço ou a construtora, em algum momento, pode arcar com essa responsabilidade também? Sim, as construtoras, elas entregam os empreendimentos e tem a sua garantia. Né? O meu case de sucesso é empreendimentos novos. Então, aonde eu moro, por exemplo, faz 10 anos que eu sou síndico e eu peguei esse condomínio na planta também. E dos 9 condomínios que atualmente eu administro, 6 deles são empreendimentos que eu peguei eles na planta e ingressei neles junto com a construtora. Atualmente eu já trabalhei com mais de 3 construtoras diferentes. E aí eu preciso ter esse bom relacionamento com a construtora para essa prestação de garantia. Perfeito, entendi. Jefferson, um tema que está em bastante folga também, não é de agora, a gente sabe, é a questão da sustentabilidade, né? Como que a sua empresa lida com essa gestão dos resíduos sólidos, por exemplo? A maior ferramenta para essa situação de resíduos nos condomínios residenciais é o condômino. Porque ele precisa, o lixo, né, o resíduo, ele precisa sair da residência já separado. Aqui no nosso município, separado, a coleta acontece em 2 momentos. A coleta de lixo seco, que eu costumo chamar de reciclável, e a coleta de lixo úmido, que eu chamo de orgânico.
E eu aplico isso dentro das lixeiras dos residenciais. Então, existem os tambores para lixo seco e os tambores para lixo úmido. E os condôminos precisam fazer essa seleção dentro das residências e descartar corretamente. A maior dificuldade que nós enfrentamos não é só essa. Tem a questão do serviço público também, que faz essas coletas. Então, porque não é um serviço barato, nós não pagamos, ao meu ver, pelo menos, quando junta toda aquela comunidade condominial de muitos boletos, de taxas de resíduos, não é um serviço barato e muitas das vezes ele acaba não sendo realizado de forma satisfatória. Mas eu também nunca tive problema, porque todas as vezes que eu precisei do serviço público aqui na nossa cidade, fiz as reclamações e eu fui atendido. Certo. E essa separação ali dos resíduos já é obrigatória em qualquer espaço condominial? Sim, todos os condomínios eles precisam disponibilizar a lixeira e com essa separação, porque no nosso município eles fazem a coleta em 2 momentos, o úmido e o seco. E existe também uma lei recente aqui no nosso município, de 2023, não vou lembrar o nome da lei agora, sim, mas ela é de 2023, ela já está em vigor, que obriga os condomínios residenciais e horizontais a terem containers para poder disponibilizar essa separação e não depositar diretamente no chão ou jogar na calçada. É obrigatório ter esses containers disponibilizados para os condôminos. Ou seja, já tem uma legislação vigente para esse tema aqui no nosso município, né? Sim, e é muito bom isso. Eu achei muito importante porque o lixo, ele solta um líquido, né? Um churume. Exato. E isso fica nas calçadas das residências, nos bairros. Isso atrai insetos, animais indesejáveis para dentro do condomínio. Então, com essa organização, eu sempre apliquei, mas com essa organização da obrigação dos containers, isso tem ajudado bastante. Com certeza, esse é um aspecto fundamental na gestão desses espaços. Sim. Falando agora sobre situações de emergência. Como que um síndico lida, por exemplo, com situações de incêndio ou até mesmo desastres naturais? Todos os condomínios precisam ter seu seguro. É um seguro obrigatório previsto em Código Civil e esse seguro precisa contemplar esses tipos de sinistro. Em questões de incêndio, cada condomínio também precisa ter sua própria brigada de incêndio. Então isso também é obrigatório, que é um requisito para se ter o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, além de todos os laudos, para-raio, extintores, mangueiras de incêndio, sistemas de alarme, o grupo de brigadista é um dos documentos também necessário para se ter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro em dia. Então, em questões de incêndio, nós temos a brigada de incêndio. Entendi. E a sua empresa, nesses anos de atuação, já precisou lidar com algum tipo de situação de emergência que você poderia exemplificar aqui para nós? Tivemos, já faz alguns anos, inclusive no condomínio onde eu moro, um apartamento pegou fogo. Pegou fogo, graças a Deus não tinha ninguém lá dentro, mas parece que tinha um carregador na tomada, e aí um animalzinho, um pet ali na residência, roeu, mordeu ali, saiu faísca e isso se espalhou para o apartamento. Mas os condôminos souberam ali sinalizar muito bem, evacuou o prédio e fomos atendidos com segurança. Nesse momento, a primeira atitude a se tomar é justamente notificar o síndico, entrar em contato com ele? Corpo de bombeiro. Corpo de bombeiro. Né? No desespero, as pessoas acabam ligando. Cadê o síndico? Cadê o síndico? Mas o ideal é que se chame o corpo de bombeiro. O ideal é que procure fechar registro de gás, desligar a energia, né? É muito importante ter alguém lá na rua, na frente do condomínio, preparado para sinalizar para o caminhão de bombeiro aonde que está o problema, porque às vezes o problema está dentro de um apartamento, numa torre, lá no meio do condomínio, um condomínio com muitas torres, por exemplo. O bombeiro passa várias vezes na frente do condomínio e não sabe onde que é o problema. Então, os brigadistas, né, o curso já pontua isso. Em caso de incêndio, evacuar o prédio, ter alguém lá na rua para sinalizar para o caminhão entrar, toda uma questão de segurança ali, mas eu enfrentei isso uma vez só. Imagina, acho que uma outra questão que você deve ter enfrentado e continua enfrentando é a questão da reclamação de barulho, por exemplo. Isso acontece diariamente, acontece muito. E a gente tem que conversar muito com as famílias e explicar, porque às vezes a pessoa está fazendo a vivência dela dentro do apartamento, arrastando uma cadeira, arrastando uma mesa, preparando ali um jantar, e ela não consegue entender ali diretamente o impacto que está gerando na unidade de baixo. Então a gente tem que conversar, orientar, muitas das vezes colocar uma borrachinha, um feltro no pé dos móveis, né? Questão de barulho de música, então a gente tem que advertir, explicar para a pessoa a questão de
de horários, de volume. Uma coisa que as pessoas, às vezes, elas confundem bastante, elas acham que eu posso fazer o barulho que eu quiser até as 22 horas. E isso não existe, né? A lei de perturbação do sossego, ela é independente do horário. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado através de campanhas de conscientização, através de comunicados internos, para explicar para as pessoas essa questão aí do incômodo que elas podem causar e podem ser penalizadas por isso. Sem dúvidas. Você falou da questão do ruído interno, e quando o barulho vem da parte externa, como que a gente deve proceder? Aí teria que acionar a guarda municipal, né? Porque aí o externo que você diz fora do condomínio. Exatamente. E aí a gente aciona a guarda municipal para poder fazer esse atendimento e analisar os decibéis ali, o impacto que isso está gerando dentro do residencial. Perfeito. Jefferson, eu separei uma outra pergunta aqui também, que eu acho que deve ser um desafio no seu trabalho, é justamente o engajamento dos moradores nas questões, né, do condomínio. Existe algumas práticas que você julgue assim, extremamente fundamentais para conseguir esse engajamento dos moradores? Uma estratégia que eu utilizo é fazer grupos pequenos. Então, um condomínio que tem muitas unidades residenciais e muitos blocos, eu procuro fazer um grupo para cada bloco, por exemplo. Então, o morador ele se sente melhor assistido, ele se sente mais participativo quando ele consegue expressar uma mensagem e ele ser respondido de forma rápida ou até mesmo ou ser ouvido, no caso, né? Grupos muito grandes, acho que fica até inviável para os moradores acompanhar, o síndico não consegue acompanhar porque é muita gente conversando, escrevendo ao mesmo tempo. Então, uma das estratégias que eu utilizo é criar grupos pequenos por bloco ou pedir apoio de cada conselheiro, de subsíndico, para nos ajudar a filtrar essas ideias dos condôminos. Entendi. Você, como síndico, você conta com o apoio de interlocutores dentro desses espaços ou não? Não, externo não. Sempre é a minha participação. É o meu número pessoal, é eu que faço os atendimentos. Ou seja, você mesmo põe a cara ali para qualquer problema que venha surgir. Exatamente. Você falou sobre conflitos, e uma coisa que acontece muito em condomínios e tem crescido cada vez mais de uma forma lamentável é problemas de relações, de agressões dentro das famílias. Então, talvez porque as paredes elas estão cada vez mais próximas uns dos outros, fica mais fácil para os vizinhos ouvirem o conflito da unidade ao lado, né? Uma agressão ao menor de idade, agressão à mulher. E aí eu recebo muitas mensagens diariamente de muitos condomínios referente a essa questão aí da mulher sendo agredida, violentada dentro de casa, seja de forma física ou de forma verbal. Certo. E aí a gente trabalha dentro dos condomínios mensalmente a campanha em relação a isso, incentivando as pessoas a denunciarem, incentivando as pessoas a buscarem por seus direitos de segurança. Todas as vezes que eu sou comunicado de um problema nesse sentido familiar, eu aciono o 190. Então, tem a denúncia do 188 também. Então, eu procuro trabalhar nesse sentido. Sem dúvida, é um tema muito importante que deve ser abordado e jamais ignorado, Exato, né, Jefferson? Exatamente. Ainda nessa linha dos desafios, quais são as maiores dificuldades que você, como síndico, enxerga no seu trabalho? A maior dificuldade que eu tenho é com o imediatismo das pessoas. As pessoas estão cada vez mais imediatistas, cada vez, às vezes, através da tela do celular ou da tela do computador, elas deixam até mesmo a educação de lado e vai para agressões verbais. Sim. E não só comigo, não, porque eu sou uma pessoa muito paciente para lidar com esse tipo de comportamento, mas pessoas são muito ignorantes com prestadores de serviço de portaria, de limpeza, de jardinagem, zeladoria. Então isso é algo que me incomoda muito. Sim. E é muito dificultoso trabalhar com pessoas que às vezes não dá para ter um diálogo. Né? Então, a minha maior dificuldade tem sido essa. Eu até pensei que depois da pandemia as pessoas iam ficar um pouco mais compadecidas em relação a comportamentos e ao contato humano, mas elas estão cada vez mais imediatistas, vamos chamar assim. Harmonia em desequilíbrio nesses espaços. Uma harmonia em desequilíbrio, exatamente. As pessoas querem tudo para ontem, e se você não me responder, fica difícil, e aí lidar com esse imediatismo, posso imaginar, com essa falta de educação, às vezes é um pouco delicado. Posso imaginar. Jefferson, você como gestor de uma empresa, né, de gestão de condomínios e síndico, como que você vê o futuro e as tendências, né, da gestão de condomínios? A tecnologia, né? A tecnologia ela vem para ajudar e a gente precisa abusar delas.
Então, essa questão de melhorar a segurança, melhorar a comunicação, ser cada vez mais transparente com prestações de contas, pastas digitais. Então, acho que a tendência é a receber a tecnologia. Porque tem condomínios também, que às vezes são condomínios mais antigos, com pessoas que têm essa dificuldade em deliberar em reuniões de condomínio essa modernização. Então, é tudo que é no papel, às vezes a gente explica para a pessoa, olha, eu consigo reduzir o custo do condomínio se a gente trocar uma portaria presencial para uma portaria virtual, e alguns condomínios às vezes fica meio resiliente em receber a tecnologia dentro do condomínio. Imagino, mas no fim das contas não vai ter como fugir dessa modernização, né? Exatamente, até por uma questão de custo mesmo, né? Sem dúvidas. A gente está chegando ao final do nosso programa, Jefferson, mas antes de finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Que dicas você daria para alguém que está pensando em se candidatar ao síndico do prédio dele? Isso é muito bom. A pessoa ela precisa, primeiro de tudo, ter paciência, né? Não pode querer responder na mesma moeda, como eu acabei de explicar sobre a questão do imediatismo ali, né? Então a pessoa tem que ter paciência, tem que ter tempo para poder ouvir os condôminos, tempo para poder conversar com prestadores de serviço, porque o síndico, para ele fazer um bom trabalho, ele precisa acolher os funcionários do condomínio. Então ele precisa transformar aquele ambiente condominial, aquela empresa satisfatória para os colaboradores. Então ele precisa ter tempo para ter essa gestão interna de cada condomínio também. Então a dica que eu dou é: seja paciente, organize a sua agenda para você ter o tempo, porque muitos síndicos às vezes eles têm a sua vida profissional paralela com a sindicância, né? Então não precisa ser só síndico. Qualquer profissional pode trabalhar e ser síndico do seu próprio condomínio ou de outros. E aí organizar essa agenda para poder conseguir atender todos esses anseios aí. E a dica mais importante: seja imparcial, né? Mesmo que você more no condomínio ou não more, deixa os seus anseios de lado e procure sempre ouvir aí, de forma democrática, a maioria da comunidade. Muito bom. Fica a dica para quem está pensando em se candidatar como síndico do prédio. Bom, chegamos ao final do nosso programa e não poderíamos encerrar sem agradecer a participação do nosso convidado. Foi uma conversa muito boa, esperamos que tenha sido útil para todos que nos acompanharam. Jefferson, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a vocês. Também gostaríamos de lembrá-lo que é possível enviar sugestões de temas e rever nossas entrevistas nas redes sociais. Basta procurar por TV Câmara Jacareí. E o TV Câmara Entrevista fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.